para todos. Mais uma vez aí, estamos aqui para passarmos a palavra de Deus de uma forma agradável. Saudade de vocês, quanto tempo não vejo, quanto tempo, né, não estamos reunidos. Espero que estejam se cuidando, tendo a higienização das mãos, para que nada aconteça de errado com a família de vocês. E agora, antes de começarmos a nossa palavra, eu vou estar orando para iniciarmos. Hoje a nossa história fala sobre a parábola do semeador. Acredito que muitos de vocês já conheçam, devido à idade, né, de 9 a 11 anos, acredito que vocês já conheçam essa palavra. E hoje nós estaremos apenas reforçando, tá bom? Então vamos à nossa oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta reunião. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui através desse veículo, Senhor, para ensinarmos, falarmos, conversarmos, discutirmos, Senhor Deus, sobre a palavra de Deus. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade, que os nossos corações venham estar abertos, para que tudo ocorra da melhor forma possível e que venha te agradar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Depois dessa oração, vamos agora ao nosso lindo louvor e daqui a pouco voltamos para iniciarmos a nossa... Paz do Senhor, depois desse lindo louvor, vamos iniciar nosso estudo bíblico, que encontra-se em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 23, que fala sobre a parábola do semeador. Parábolas é uma forma de você trazer o dia a dia, o cotidiano, são pequenas histórias para nos trazer grandes conhecimentos. E o versículo encontra-se para nossa memorização em Salmo 119, versículo 11, que fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então vamos lá? Certa vez, Jesus, saindo de casa, se assentou à margem do mar e uma grande multidão se formou. Então ele achou melhor se assentar num barco que tinha lá na margem do mar, para ter uma melhor visão. E ele começou a explicar sobre a palavra de Deus por forma de parábola. Parábolas são pequenas histórias do dia a dia, do cotidiano nosso, para nos trazer grandes conhecimentos. E o que ele quis dizer?
nessa história da parábola do semeador? Havia um semeador que saiu a semear e no meio do caminho foi caindo algumas sementes. E essas sementes caíram em terras que não foram preparadas. Nisso veio as aves do céu e acharam que era alimento e comeu. Como a terra não foi preparada, não foi adubada nem nada, então aquelas sementes elas se perderam no meio do caminho. E o semeador lá fazendo o trabalho dele, as sementes também caíram no meio de pedras. Nisso que caiu no meio de pedras, essas sementes, elas germinaram, elas até cresceram. Mas o que acontece? Quando está no meio de pedras, não é funda o suficiente a terra para que a raiz dessa semente venha a ser bem forte, bem sustentada, para que nem o vento, nem o sol, nem a chuva venha destruir essa semente, essa árvore. Então ela não chega ao seu objetivo, que é as folhas ficarem bem vivas e darem bastante fruto. Então o que acontece? Ela acaba morrendo, ela acaba secando, ela acaba enfraquecendo e não atinge o seu objetivo, que é dar frutos. E na hora que o semeador estava lá semeando, caiu também uma parte da semente em meio aos espinhos. O que acontece quando cai no meio de espinhos? Os espinhos também estão na terra boa, no lugar bom. E as sementes até conseguem crescer, dar raiz, se sustentar. Só que na hora, quando está nascendo aquelas folhagens e na hora que começa a dar aqueles frutos, o que acontece? Os frutos, eles são atingidos por espinhos. Então, eles são estragados, eles acabam estragando, não fica aquela formosura, não tem um objetivo que é alimentar, no caso aqui, desse ensinamento da parábola. Então, caiu no meio dos espinhos, conseguiu germinar, conseguiu crescer, mas, porém, esses espinhos que estão em torno da árvore aqui, das folhagens, eles estragam, porque eles vão perfurando os frutos que essa árvore aqui tem o objetivo de nos dar. Então, o que acontece? O semeador continuou a semear. Quando ele conseguiu, naquele trabalho dele árduo, a semente também germinar numa terra boa. Na terra boa, obviamente, que essa terra boa, não tendo espinhos, não tendo pedras, né, e não caindo assim, sem pretensão nenhuma de germinar, ela começou a crescer, a ser formosa, a dar frutos e tudo mais. Então veio a chuva, veio o sol, veio a sequidão, mas não atingiu essa árvore, porque ela cresceu, ela conseguiu dar frutos. Então a terra foi preparada, a terra estava bastante funda, para que ela não venha tombar, para que ela não venha, se enfraquecer. O que isso nos traz? O que Jesus estava tentando nos dizer? Que as terras, as variedades, as formas que as terras são, as várias características das terras, é o nosso coração. Sim, é o nosso coração. E as sementes que são colocadas aqui para serem germinadas, vou resumir novamente para vocês. A terra superficial, a semente também foi colocada nessa terra superficial aqui, de forma bem assim, sem pretensão nenhuma, caiu no meio do caminho. Então ela não germinou, veio as aves do céu e comeram as sementes. E logo em seguida, no meio de pedras, as sementes também foram lançadas no meio das pedras. Só que não era bastante funda, e veio o sol, veio a chuva, e acabou enfraquecendo essa árvore. O que acontece? Espinhos. A semente também foi lançada no meio dos espinhos também. O semeador estava lá trabalhando e caiu também nos espinhos. O que acontece? Ela também cresceu, ela também se desenvolveu, só que na hora de dar fruta ela foi estragada pelos espinhos. Quando a semente é lançada numa terra boa, o que acontece? Vem a chuva, vem o sol, vem o calor e não estraga a semente. Ela consegue crescer e ela consegue dar esse fruto aqui bonito, né? Novamente, o que eu quero dizer, o que Jesus quis dizer com isso? Que essa variedade de terra significa o quê? O nosso coração. Olha aqui. Olha as várias carinhas do nosso coração. Agora, através desse ensinamento que eu dei para vocês, vamos lá tentar adivinhar quais são as terras? Aqui, essa carinha triste aqui. Essa carinha triste significa o quê?
que são no meio das pedras, né? Que as sementes foram lançadas. Então a pessoa vai na igreja, recebe a palavra com alegria e tudo mais, mas aí vem a dificuldade, vem as lutas, vem as enfermidades, né? Vem as brigas, as desavenças, e você se entristece e logo você se afasta de Deus, ou você desanima e você não quer mais saber. Mas você recebeu com alegria sim a palavra do Senhor, aqui seu coração. Porém seu coração está entristecido. E como a terra não é funda o suficiente, lembra? Aqui, ó. Como a terra não é funda o suficiente, olha aqui, ó. Como não é funda o suficiente, o que acontece? Vêm as lutas e você desanima, você fica com essa carinha triste aqui. Aí tem a outra carinha aqui também, ó. Olha isso aqui, ó. Parece que está hipnotizado os olhinhos desse coração. Aqui é o coração, é a terra, tá? Por isso que eu coloquei aqui em forma de coração. O que acontece aqui? Ó? Os espinhos. Aqui é a sedução do mundo. Quando você vai lá, ouve a palavra de forma alegre, você está com o coração aberto, porém, as seduções do mundo, a vaidade, tudo que o mundo lhe oferece, te tira do objetivo, do foco, que é ali ouvir a palavra e obedecer. Então você fica meio que hipnotizado. O seu coração ele é seduzido pelas coisas desse mundo. Você ouviu a palavra com alegria, você recebeu com alegria, porém quando chegou na hora de dar fruto, você foi seduzido pelas coisas desse mundo. Aí chega o coração. Lembra o primeiro coração? Que Jesus no meio do caminho foi lançado no meio do caminho uma semente? Que foi o primeiro caso que Jesus contou, a primeira parábola que Jesus, a primeira história que Jesus nos contou. Essa semente que foi jogada no meio do caminho, você tá meio que ali desapercebido, você não entendeu, você não compreendeu, seu coração tá meio fechado, né? Você foi lá na igreja, você ouviu a palavra, mas qualquer coisa te distrai, qualquer coisa te tira do foco, qualquer ave do céu vem e tira o teu fruto. Então é bem isso aqui, esse coração desapercebido, que não compreende nada, que tá lá distraído na igreja. E a terra boa, obviamente, é o coração alegre, que recebe de forma alegre também a palavra, porém germina, cresce, se fortifica, a terra é bastante funda, vem o sol, vem a chuva e não desanima você. Então, esses coraçõezinhos aqui significam o quê? Que são a terra. Coração bom, alegre, que recebeu de forma alegre a palavra, germinou, deu fruto e o objetivo foi alcançado. Aqui, no caso, coração triste é no meio das pedras, que não teve, a terra não foi funda o suficiente, então foi a chuva, o sol, veio as dificuldades, as enfermidades e você se entristeceu e logo se afastou do caminho do Senhor. Aqui, quando você é seduzido pelas coisas do mundo, né? Você dá lá, você faz tudo na igreja, você é um bom servo do Senhor, você canta, você louva, você faz tudo na igreja, porém basta uma coisinha do mundo, dinheiro, a vaidade e tudo mais, ou até mesmo a sua própria vaidade, né? De querer que a sua opinião seja, que prevaleça sempre. Isso faz com que você se hipnotize pelas coisas do mundo, pela vaidade humana e esqueça da palavra do Senhor. E você acaba não dando fruto, porque os espinhos vão lá, né? E acabam perfurando o seu fruto. E aqui é o coração desapercebido, né? Que caiu no meio do caminho lá a semente. E você não compreendeu, como você não se aprofundou, como foi caído lá a semente, como foi caída as sementes ali no meio do caminho, vieram as aves e comeram. Ou seja, vieram as distrações e te tiraram do foco, que é a palavra do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os corações são que as variedades, né, dos servos de Deus, os filhos de Deus têm vários tipos de corações, ou seja, várias terras, né? Então a semente ela vai cair no meio dessas terras. A semente está aqui, ó, que é a palavra de Deus. O coração é a terra. O nosso coração é a terra. É a forma que você recebe, é a forma que você reage quando você ouve a palavra do Senhor. E a semente nada mais é do que a palavra de Deus. Olha aqui a palavra de Deus. A semente é a palavra do Senhor. Então a semente ela é lançada. E quem lança essa semente? O semeador. O semeador, qual é a figura dele aqui?
Ele é a figura do nosso ancião da igreja, o nosso pastor, o evangelista, ou até mesmo aquela pessoa que se propõe a falar sobre a palavra de Deus. Ele que faz o trabalho árduo, né? Então, ele estava no meio do caminho, caiu de forma despretensiosa. Então, como a terra não foi preparada, roubada pelas aves do céu, pisoteada e estragada. No meio das pedras, a semente, a terra não era funda, né? E cresceu, mas aí veio o vento, veio a chuva e estragou todo aquele objetivo que a semente tem de criar, dar flores, frutos e folhagens, e não aconteceu nada disso. No meio dos espinhos, até você recebe a palavra de Deus de forma bem alegre, assim como no meio das pedras também, significa que você recebe de forma alegre. Aquela semente que cai de forma superficial, você está meio que distraído, então teu coração está meio que fechado. Mas quando você recebe a palavra e o seu coração está ali meio a pedra, significa que você recebeu com alegria, mas veio as dificuldades e te tirou do foco. No meio dos espinhos, você também faz a vontade de Deus. Porém, quando chega naquela parte de dar frutos, os espinhos vão lá e estragam, que são a vaidade deste mundo, não é? As distrações, as seduções deste mundo. E a terra boa? A terra boa é aquele coração aberto, alegre, que não se prende, por mais que venham as dificuldades, as lutas do dia a dia, por mais que venham as pedras, as doenças, as enfermidades, você está ali firme. Por mais que venham os espinhos, você vai lá e luta. E você continua a perseverar na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. Então, assim, o que Jesus quis dizer com isso? Ele usou essa forma do semeador. O semeador, trazendo para os dias de hoje, é o servo de Deus, é o evangelista, aquela pessoa que sente no coração de falar, que Deus dá autoridade para falar sobre a palavra de Deus. E o que é a semente? Semente é a palavra do Senhor, pura e eficaz. É aquela que o coração estando aberto, ela germina, ela cresce, ela fortifica, ela vai lá dar o fruto, ela dá aquelas folhagens lindas e maravilhosas, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o que é a parábola do semeador. Mas por que Jesus usou essas metodologias, esses símbolos para falar a palavra de Deus? Porque é uma forma simples e as pessoas entendem. É a mesma coisa você. Tá na escola, tá lá aprendendo matemática e a professora vai lá dar um exemplo do dia a dia, leva você numa feira, no mercado, ou até mesmo faz um mercadinho na sala de aula para você entender o que é uma soma, o que é uma adição, o que é uma multiplicação. Né? Resolver problemas. Então, isso são formas cotidianas, são pequenas histórias que a professora monta para você entender. Você leva para o seu dia a dia esse conhecimento que vai ser de grande ajuda no seu caminhar aí até a faculdade. E o coração? O coração são as variedades dos cristãos, né? Que são... Cada cristão tem um jeito, tem uma maneira, tem um gênio, tem um temperamento. Então, o coração alegre, aquele que recebe com alegria, né? Que a terra está preparada, que ele, independentemente de qualquer problema, ele vai estar ali firme. Esse aqui é aquele que a semente caiu no meio das pedras pela carinha. Eu estou fazendo assim, não muito em sequência, para você saber que esse coração triste foi aquela semente que a pessoa foi lá na igreja, ouviu, mas veio a luta, veio a enfermidade, ela se entristeceu, porque a sua semente não criou raiz, a terra não era funda, porque tinha lá os espaços entre as pedras, então isso daí dificultou de ela se fortificar em Deus. E tem outro coração aqui também, que é o coração que está hipnotizado pelas coisas desse mundo, né? Que é no meio dos espinhos, veio lá e roubou os frutos dela, né? Ou seja, na parte boa, o mundo foi lá e tirou os frutos. Ela ficou hipnotizada, seduzida. E aqui, né, a pessoa que chega lá na igreja com o coração meio fechadinho, e não entende, não compreende nada, e ela fica sem entender, e sem entender ela sai, né? Então, esse é o coração que questiona, não compreende, que é o coração fechado, né? Espero que vocês tenham entendido e que isso venha a ser de grande valia para a vida de vocês. Tenho saudade, espero que a gente venha estar junto novamente, para que juntos possamos compartilhar a palavra de Deus. Beijo no seu coração, a paz, e Deus abençoe. A paz do Senhor aqui, novamente, voltando para mostrar para vocês uma pequena dinâmica para fixar bem sobre a parábola do semeador. O primeiro copo eu virei de cabeça para baixo, o segundo copo coloquei essas pedrinhas, o terceiro copo coloquei uma escova representando os espinhos, e o quarto copo aqui, um coração desenhado aqui à frente. O que eu quero dizer com isso?
Que essa garrafa aqui, no momento agora, vai estar representando a semente. Então, assim, é a palavra, né? Lançada por cima, de qualquer maneira, sem pretensão nenhuma de germinar, vem as aves do céu e acaba comendo as sementes, porque acha que é alimento. Ou seja, é aquele coração que recebe a palavra assim, de forma bem distraída, fechado, e não compreende. O terceiro copo, onde tem as pedrinhas, onde as sementes foram lançadas, lembra? Naquele terreno com pedras? Ela até cresce, germina, mas ela não se fortifica e não se sustenta, porque vem a chuva, vem o sol, vem o vento e acaba derrubando ela. O terceiro copo, onde tem essa escova aqui, que representa os espinhos, ela também cresce, recebe de forma alegre a palavra do Senhor, porém vem a sedução do mundo, né, as coisas deste mundo, a vaidade, o dinheiro e tudo mais, e tira você do caminho, que é o caminho do Senhor, da palavra de Deus. Por quê? Porque você cresce, você recebe com alegria, mas quando chega ao ponto de dar frutos, os espinhos vão lá e roubam e destroem. O quarto copo, onde está o coração aqui, significa a terra boa, preparada, que independente das dificuldades da vida, independente da sedução do mundo, você está firme. Então você recebe a palavra de forma alegre, você fica forte, obedece, resiste e vai até o fim. Essa é a terra boa. Espero que vocês tenham gostado e que numa próxima oportunidade nós estejamos juntos novamente. E vamos orar agora para finalizar, tá bom? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse estudo bíblico, e que todos estejam ouvindo, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do nosso Deus.